Eita. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal. Hoje eu venho trazer uma reflexão que eu tenho refletido muito recentemente. Eu sou muito acelerado, né? Então eu tô sempre pensando muito. Então tenho até suspeitado de algumas coisas para poder abordar até com uma psicóloga em si. Enfim, é um vídeo que acho que talvez seja mais para mim poder parar e rever também, mas ao mesmo tempo eu vou compartilhar com vocês. Mas uma perguntinha, como eu sempre faço, mas vou mudar só um pouquinho hoje. Como você está? Eu sempre pergunto isso porque eu sempre explico também que é mais importante ser do que estar. Então não esqueça quem você é, porque seu estado ele pode mudar mediante as suas atitudes. E aí é que vem, o que você está fazendo para mudar o seu estado? É total responsabilidade sua. Tem uma frase, e essa frase tem um filme chamado Cruzada. Esse filme, o rei ele pede um homem para que ele aceite se tornar o futuro rei. Sendo assim, esse homem ele vai ter que aceitar que um outro lorde será morto ou assassinado e todos aqueles que lhe jurarem fidelidade. Ou seja, provavelmente todo o seu exército, né? Todos aqueles homens ao qual ele tem poder. Só que esse homem, quando recebe essa proposta do rei, o rei Balduíno, se não estiver enganado, Balduíno IV, um rei que governou em torno de, foi aos 14 aos 24 anos, se eu não me engano, 14 aos 26 anos. Ele foi um rei leproso de Jerusalém alguns anos depois de Cristo, né? E ele foi rei de Jerusalém, apesar de ser leproso. E apesar de novo, ele era muito inteligente. E ele havia ensinado para esse lorde uma coisa e ao qual esse ensinamento acabou voltando contra ele. Um rei pode induzir ao homem. Um pai pode induzir ao filho. Mas, se encontrando com Deus naquele grande dia, ele não poderá dizer, mas Senhor, porque a alma pertence ao homem. Essa frase é muito reflexiva porque vai dizer que o que te torna diferente, o que te faz pensar, pertence a você. Então as suas escolhas automaticamente pertencem a você. Então, mediante a sua situação, o que você está fazendo para mudar ela? Não se trata de fazer o melhor, trata de fazer o seu melhor. Hoje, qual é o seu melhor? Se você for pegar, né, já que eu toquei nesse filme, e aqui eu não falo nada sobre religião, para quem entende por religião, ou segmento, para quem entende por segmento, não há qualquer tipo de manifestação. Gosto até de usar trechos bíblicos como referência, como uma forma de expressar uma opinião, um pensamento e trazer uma reflexão, dados os fatos de que o único sentido de eu fazer os vídeos é poder trazer uma reflexão, ao qual para mim mesmo, ao qual reviso esses vídeos depois, eu fico ouvindo esses vídeos, porque é as respostas que tem dentro de mim. O que me faz ver o vídeo, fazer o vídeo, é porque eu sou muito curioso. Sendo muito curioso, eu pesquiso, eu tento ler, eu tento ouvir aqueles que têm a ensinar. E acaba que quanto mais eu ouço, ou quanto mais eu leio, mais dúvidas eu acabo criando, porque eu acabo entendendo mais coisas. Então é literalmente como diz sobre a sabedoria. Cada degrau que você sobe na escada da sabedoria ou do conhecimento, você se sente mais leigo, mais ignorante. Por que você se sente mais leigo, mais ignorante? Porque quanto mais você sobe, mais você enxerga o que há de subir. Então você vê que tudo o que você sabe é muito pouco.
quando vem aquela frase, uma coisa sei, de que nada sei. Resumindo para você, é que de uma coisa eu sei, que nada sei por completo, nada sei unicamente, nada sei plenamente, nada sei ou completamente. Porque eu de frente para você e o número 6 pintado no chão, para você vai ser um 9, para mim vai ser um 6. Entretanto, o número não mudou, a forma de ver mudou, o ângulo mudou, a posição mudou. Então, aí se explica essa frase de uma coisa eu sei, de que nada sei. Então, pesquisar faz com que eu venha ter mais dúvidas. E eu vejo que as dúvidas que eu tenho, eu não consigo encontrar assim, como se fosse algo me provocando a estudar cada vez mais. Porém, eu vejo que as respostas que eu consigo e que para mim entendo ser poucas, acaba sendo grandes coisas para outras pessoas. Recentemente, ou melhor, uma das amizades que eu tive a oportunidade de fazer e eu fiquei surpreso com uma reação da pessoa ao a gente poder marcar um treino. Eu conversando com ela, eu só falando de filosofia, etc. E ela falou pra mim assim, quando eu acabei de falar, eu falei pra caramba, eu peço até desculpa. E ela falou, não, não peça desculpa, porque você tirou dúvidas que eu nem sabia que eu tinha. Então eu vejo isso como algo extremamente positivo. Acho que a vida acaba ganhando mais sentido. Acho que isso de fato traz felicidade. Aquele momento que você deseja que ele seja prolongado e que ele não acabe assim tão rápido. Então os vídeos não são uma forma de ensinar nada a ninguém, são de trazer as reflexões a qual eu tenho, uma forma de ver, da minha forma de pensar, de agir e sentir, ao qual muitas vezes eu consigo compartilhar e aí outras vezes também consigo tocar nos outros, as ideias tocar em corações, em mente. Então isso me deixa extremamente feliz, me deixa extremamente contente, me faz me sentir uma pessoa ao qual eu tenha um leque maior de coisas a explorar. Então, quando eu trago essas reflexões, são principalmente para mim. O ser humano, ele tem que entender que as respostas estão dentro dele. Então, se você pegar Cristo, naquilo que Cristo ensinou, você pode pegar até na Bíblia, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso vai implicar em aprender a se amar para depois amar o próximo igual a você e depois amar a Deus. Só que as pessoas querem estar fazendo de uma forma oposta, que é amar a Deus primeiro e amar o próximo igual a ela. Mas se ela não se ama, como ela vai dar amor a alguém? Entende? Como você pode ter uma planta se você não preparou o solo? É necessário você fazer isso, porque se você pegar para analisar bem, você se conhece de verdade? Você se conhece de verdade? Você consegue se compreender na íntegra de verdade? Tudo, todos os sinais do seu corpo, você consegue entender na hora? Porque o se conhecer é um processo, é algo duradouro, é algo que não é rápido. Então, devido a esse fator, há essa necessidade de que venhamos a aprender a se amar a cada dia e aos pouquinhos também aprendendo a amar o próximo. Por isso eu gosto muito de resumir o amor ao contexto de respeito, pois assim fica mais fácil, porque o amor na íntegra não seria um sentimento, seria uma escolha, seria um ato. Devido a esse fator, nós podemos trazê-lo como respeito para ficar mais fácil de discernir e de poder agir no nosso dia a dia. Então, é basicamente isso. Eu sei que eu dei uma acelerada na forma de falar, entretanto, eu vou começar agora a falar um pouco mais devagar e fazer umas perguntas e ficar calado, para que de fato eu possa provocar em ti e também quando eu vier ouvir, provocar simplesmente uma reflexão, uma auto-pergunta e que essa pergunta ecoe dentro de nós, que essa pergunta grite dentro de nós, que essa pergunta venha sacudir o nosso interior de forma que nós possamos acessar as respostas, pois as respostas já estão dentro de nós. Só precisamos fazer as perguntas corretas para acessá-las e assim aprender e a se conhecer e a se amar cada vez mais. O tema de hoje é lágrimas. É um tema que eu acho um pouco delicado, já que eu desaprendi a me permitir chorar.
Podemos observar que a lágrima ela vem em momentos de extrema emoção, seja ela de alegria, seja ela de tristeza. Esses normalmente são os maiores fatores ou provocadores de lágrimas. Claro que temos a questão da ansiedade, ao qual vai provocar diversos tipos de sentimentos. Um ser humano tem mais de um tipo de sentimento. Temos que a alegria seria o positivo. Na verdade, todos são positivos. São formas de mostrar aquilo que você está sentindo, para que você possa tomar as escolhas. E assim você cada vez mais aprender a se respeitar e a se valorizar. Então vamos lá. Com o tema lágrimas, hoje eu queria trazer que a gente pode observar que as lágrimas elas chegam em momentos ao qual estamos literalmente no nosso limite. Então, vamos lá. Primeira coisa que uma lágrima representa é a força de uma pessoa, pois aquela pessoa está mostrando o quanto ela suporta. E a lágrima, ela pode chegar para mostrar qual seria o limite dessa força. Como assim o limite dessa força? Quando eu quero falar o limite da força, eu quero falar o quanto ela está suportando naquele momento, dados os fatos de que essa força seria abstrata, seria psicológica e não teria como medir, pois estamos constantemente em mudanças. E essas mudanças são provocadas em diversos fatores. Mudanças psicológicas são provocadas por pessoas que eu tenho ao redor, os ambientes que eu frequento, produtos consumidos, seja eles como alimento e seja eles como emoções, coisas que vemos, coisas que sentimos, como o olfato e como o sabor, entre outros. Tudo isso vai gerar uma certa emoção. E emoções podem lhe levar a uma lágrima. Como assim? Emoções negativas ou emoções positivas, vamos colocar assim. Haja vista que eu tenha falado anteriormente sobre todas as emoções serem positivas. Mas, vamos lá. Quando eu falo emoções negativas, eu quero me dizer a forma que elas estão sendo geradas, seja por medo, seja por insegurança, seja por indignação ou algo do gênero. Isso pode levar aquele ser humano à lágrima devido a ele suportar aquilo internamente ao ponto de preencher todo o seu espaço ou de utilizar toda a sua força psicológica. E daí a lágrima vem como uma forma de refúgio, como uma forma de sanar aquele problema. É como uma caixa d'água ao qual você coloca ela para encher e você esquece ela enchendo. Em algum momento, aquela caixa d'água vai começar a transbordar, pois todo o limite ao qual ela poderia suportar já passou, já acabou. E tudo aquilo que está vindo está transbordando, ou seja, aquele limite que aquela caixa d'água tem está sendo ultrapassado e devido a isso ela está transbordando aquilo que ela não aguenta mais. Então podemos usar esse exemplo para nós. Começamos a transbordar tudo aquilo ao qual não aguentamos mais. Então, hoje, trazendo a esse lado negativo, o que está nos provocando lágrimas? O que está nos provocando esse tipo de sentimento ao qual não estamos aguentando mais? É necessário começar a analisar o que está provocando. Mas analisar na íntegra, buscar a raiz do problema. Pois a lágrima, ela também vai mostrar a sensibilidade daquela pessoa, daquele ser. Então, a sensibilidade daquele ser, como eu já falei, que pode gerar emoções, a forma que emoções são geradas, como está sendo feito em relação à sua sensibilidade, ao seu limite. Temos que entender quais limites têm que ser explorados e quais limites têm que ser respeitados. Não podemos nos confundir.
Não somos um mero brinquedo. Construir demora demais. Destruir é muito rápido. Curar, cicatrizar, demora demais. Ferir e adoecer é rápido. Consegue entender? Então, o que está lhe provocando essas emoções? O que está vindo que é mais forte do que o que a sua força pode suportar? Quais são essas situações externas? Entende? Vamos lá. E essas situações são contínuas ou são repentinas? Como ocorrem e por que ocorrem? Para que ocorrem? Então, essa força, por tudo que você vem enfrentando, a gente tem que entender qual é o momento de ser forte e enfrentar e qual é o momento de ser forte e sair ou se ausentar. Eu sei que o medo vem, é um outro sentimento, e o medo nos mantém vivos. Por isso que somos corajosos, enfrentamos o medo, mas o medo é uma forma de nos limitar mediante um perigo. Por isso necessitamos ser racionais para poder entender o que deve ser enfrentado e o que deve ser respeitado. Consegue entender? O olho tá meio fechado, né? É sono. Agora são 10 e pouco, 11 e pouca da noite. Limite. Como estamos falando de emoção, normalmente vamos falar sobre tempo. Tempo que você suporta aquela situação. Você consegue entender? Se você perguntar do tempo, qual seria a resposta para você mesmo? O mais importante é se perguntar: o que você suporta? Quer prever o futuro? Construa-o no seu presente. No seu presente, as suas ações estão construindo o quê? Se for para escolher um tipo de lágrima, será lágrima por alegria ou será uma lágrima por tristeza? Será por orgulho de ter conquistado ou por remorso e arrependimento? É uma pergunta que tem que ser feita a si mesmo. E aí falaríamos o quê? De mudanças? Mudanças? Quais mudanças? O que precisa mudar? Precisa mudar algo dentro de mim? Ou algo que está fora de mim? Normalmente, quando falamos de algo que está fora de nós, então não falamos sobre mudar o que está fora, no quesito de transformar aquilo que está ao meu redor, mas mudar a minha posição referente ao que está fora.
seja a minha forma de se posicionar, ou seja a minha forma de me locomover a um local ao qual minha posição será melhor, ao qual eu poderei gerar em mim sentimentos positivos. Quer ter contato com você de verdade? Evita todo o contato com aquilo que te faz mal. Procure ter contato com aquilo que te faz bem. Cada vez mais você vai perceber o ser que você é. E aí eu te pergunto, hoje, o que provoca o seu choro? Você consegue identificar? É algo que precisa melhorar em você? Ou é algo que precisa melhorar de você? Quando eu falo melhorar algo de você, é sobre um posicionamento de estar na sala me faz mal, então eu vou ficar no quarto. Ou vou para a cozinha. É sobre esse detalhe. E aí tem aquela outra pergunta, o que provoca seu choro é positivo ou negativo? Entende? O que o seu choro lhe ensina? O que essa situação que provoca o seu choro lhe ensina? O que isso lhe exige? As perguntas que eu tinha colocado no caderno se acabaram. E eu queria fazer mais uma menção ao livro da Bíblia. A Bíblia vai relatar que Davi tinha os seus valentes. Em determinado momento, esse número é contado por 600 valentes. Se eu não estiver enganado agora. Se eu tiver, não me leve a mal. Eu quero trazer o teor da história em si. Davi tinha seus valentes. Homens ao qual era realmente valentes por Davi. Homens que eram valentes. Mas em determinada passagem bíblica, pesquisa lá, vai dizer que um dos soldados de Davi, após acabar a batalha, ele não conseguiu abrir a mão para largar a espada. Aí me traz reflexões. Não abrir mão da espada, de certa forma me traz a menção de que ele estava pronto para a guerra, vamos colocar assim. Entenda que eu não estou julgando o personagem, só quero trazer uma reflexão. Então,
qual é a guerra que já acabou, que você não consegue abrir mão? Ela já acabou. Você venceu. Dados os fatos de que vencer é buscar a própria evolução, a autoevolução. E tem uma outra questão. Se ele não consegue largar, então por que ele conseguiria viver um outro momento? Se ele não consegue largar aquilo que ele trava naquele momento. O que te trava nesse momento? Momento de tensão. O que te trava nesse momento? Entende o que eu quero dizer? Se tem uma vitória, o que se vive quando tem uma vitória? Normalmente é gozo, alegria, entre tudo aquilo que uma vitória traz. Mas se você está travado, como você vai viver? Eu sei que a vida ela é um pouco dura. Ela não é justa. Nunca foi. Provavelmente nunca será. Tem pessoas que têm que lidar com as suas batalhas diárias e se outros de fora soubessem um terço, talvez admirariam mais ou respeitariam mais ou desejariam ter essa pessoa por mais perto, pelas suas características e aquilo que ela tem de valor e escolha, aquilo que ela tem lhe proporcionar apenas por ser e não por ter. Chegando a esse fator, a esse princípio, às vezes é necessário parar para analisar friamente, sem sentimento, só razão, para podermos abrir a mão e aproveitar de todas essas conquistas. Esse vídeo vai ficar um pouco sem ponta, mas eu gostaria que buscassem essas respostas dentro de você. Porque todas as situações negativas é como uma prisão, ou é como estar dentro de um caixão. E cada vez que acontecer algo negativo, é como se jogassem terra em você para lhe enterrar vivo. Entende? Então, vou até jogar esse vídeo, mas a minha única intenção aqui é uma reflexão. Eu venho refletindo muito sobre muitas coisas esses dias e hoje eu assustei uma pessoa porque eu fui de 0 a 100 assim em um segundo. E a pessoa olhou e falou, caramba, tu foi de 0 a 100 muito rápido. E eu não sou perfeito. Quando eu trago essas reflexões é porque eu sei que eu tenho uma autocobrança muito grande. Mas eu quero poder evoluir mais. Eu não vivo como de costume.
eu vivo de uma forma peculiar. Buscando estar em contato com o positivo, buscando em dar os frutos que eu tenho que dar, buscando ser o que eu tenho que ser e não me permitir ser aquilo que eu repudio. Tem momentos que é difícil, exige muito e exige de verdade. Entretanto, quando tudo se acalma, eu vejo que eu não tenho que me retratar com ninguém e eu tenho que apenas olhar para mim e falar: cara, naquela situação eu achava que eu não conseguia dar nenhum resultado e meu resultado foi extremamente positivo. A minha resposta mediante aquela situação foi positiva. Desculpa. Mas queria deixar essa reflexão. A gente tem que perguntar as coisas mais para nós mesmos. E parar de perguntar para os outros, a resposta já tá aí dentro, cara. É só parar de se negligenciar. É só parar com isso. Só se respeitar mais. Acreditar mais naquilo que já está em você. Aquilo que é você. Eu observo que no meu Instagram as pessoas elas gostam muito de ver eu postando vídeos de força, né? Ou do futebol americano em si. E eu vejo o quanto elas me enaltecem. Eu sei que eu sou um pouquinho fora da curva. É 1,97 m, 98, é 123 quilos. Sem tá gordo. Mas tem pessoas que eu vejo que poderiam fazer algo muito parecido. Porque quando eu vejo alguém, eu não vejo pelo tamanho, eu vejo pela porcentagem de evolução. O quanto ela evoluiu aquele corpo. E isso me faz respeitar muito. Então, a gente só precisa acreditar mais em nós mesmos. E tentar abrir mão de lutar às vezes. Evitar pequenas batalhas. E já tem a batalha principal, que é o teu foco, o teu objetivo. Ignore as pequenas batalhas que surgem pelo caminho. Mas se falarem ou não falarem, mas não importa. Gasta energia com o que é necessário. Gasta munição com o que é necessário. Valeu? Tudo de bom. Nem sei se eu vou jogar esse vídeo. Mas se eu jogar é porque... reflexão. Eu tô sempre refletindo alguma coisa, acho que já tá virando loucura até. Mas... a gente pode sempre melhorar um pouco mais. E como dizem, tudo que não está expandido está encolhendo. Então se não estamos evoluindo, estamos retrocedendo. Então vamos evoluir sempre. Um beijão. Um abraço, fica com Deus e tudo de bom, valeu? Tamo junto.